Olá, eu sou a Pita Mello e hoje estou aqui com a minha mãe, que é professora de bordado há mais de 20 anos. 20 anos. E ela hoje vai nos dar uma dica de como a gente pode preparar o bastidor para bordar em tecidos mais delicados. Na verdade, esse daqui ela fez de presente para mim. Então, a parte de dentro, né, que a gente faz esse preenchimento com viés. E aí, ele ajuda muito quando a gente vai bordar nesses tecidos mais fininhos. Esse aqui é um exemplo, uma cambraia, né? Ou mesmo em roupa, ou se você quiser bordar em seda, em tecidos mais finos. Mas mesmo se você quer bordar no linho, ele ajuda muito a gente não machucar a trama do tecido. E ele também facilita o tecido ficar mais esticado, porque ele cria como se fosse uma tensão maior. Então, a gente põe essa parte que tá forrada embaixo e essa parte em cima. E ele fica bem tensionado e não tem perigo de machucar o tecido. Tá? Então minha mãe, Ana Lúcia, ela vai se apresentar, ela vai mostrar pra gente como que faz esse acabamento. Olá, sou a Ana Lúcia, mãe da Pita Mello, a Patrícia, como eu chamo ela, e vou mostrar pra vocês então como é que a gente faz para forrar essa parte de dentro do bastidor. Realmente ele ajuda muito a segurar, porque existem bastidores que têm um acabamento bom, mas existem bastidores que têm um acabamento que é meio falho, sabe? Ele é áspero, então acaba judiando do tecido. Principalmente se você pega um tecido mais fino, como ela falou, que é o caso de cambraia, uma seda que você vai bordar. Eu tenho aluna mesmo que já bordou blusas de seda, tudo. Então a gente toma esse cuidado. E tem alguns bastidores, às vezes você vai comprar e na sua cidade não tem de marca boa. Por exemplo, a gente vende no site uma marca importada que ele é lixada, a madeira você vê que ela não tem nenhum, assim, é muito lisinha. Mas às vezes você pode comprar um bastidor mais simples, se você não achar esses melhores, ou mesmo por causa do investimento, e fazer essa forração que aí você vai ficar com um bastidor que não tem um valor tão alto, que é uma madeira mais simples, de bambu, mas aí você faz esse revestimento e aí ele vai ficar seguro que você não vai machucar a trama do seu tecido. Eu trouxe para vocês verem o viés. O viés, além de ser uma coisa assim, que ele é barato, o metro dele é uma coisa assim muito barata, em qualquer armarinho você encontra, às vezes você tem na tua casa, mas se você não tiver, você pode usar uma fitinha de cetim mesmo, tudo. O importante, qual é que a gente usa? É esse acabamento do viés que não vai ficar desfiando no teu bastidor depois, porque como ele é viradinho, então não tem o perigo de ficar, porque você pode, vou pegar uma tira de tecido e vou enrolar. Só que essa tira do tecido, ele começa a desfiar e acaba te atrapalhando na hora do bordado. Porque na hora que você vai tá bordando, a tua agulha enrosca nesse fio, então acaba atrapalhando. Pode ser uma seda também? Uma fitinha de seda? Pode ser uma fitinha de cetim, pode também, porque ela tem o acabamento. Eu gosto de viés porque além de ser o algodão, que ele segura mais um pouco o tecido. Então por isso que eu trouxe um viésinho. E ele é muito barato, o metro, é 30 centavos, 20 centavos, conforme a cidade que você mora. Então qual é o segredinho? Uma linha com fio duplo, linha normal de costura, e eu vou começar aqui, em qualquer parte dele, você vai, é só ir passando dentro dele. Eu cortei um pouquinho grande esse daqui, mas é só a gente ter... E o cuidado é esse aqui, ó. A primeira enroladinha aqui, olha, vocês começam e vai passando dentro ele. E vai deixando bem tensionado, bem esticadinho ele. Só isso daqui. Então eu vou passando um em cima do outro. Olha, o segredinho é esse aqui, ó. Deixa bem esticado e vai pondo um em cima do outro. E vai enrolando bem tensionado, né? Vai bem tensionado ele. E passando um em cima do outro. E ele vai dando esse acabamento, um em cima do outro aqui.
Senão depois com o tempo ele vai porque soltar, senão, né? para não correr o risco de soltar ele. Vocês estão vendo que eu seguro com esse meu dedo aqui, eu seguro para não ter perigo dele ficar solto. Você que faz isso para seus alunos, né? Normalmente eu faço para as minhas alunas, que elas pedem. Igual você fez para mim, eu sei. Igual eu fiz para Patrícia também. Tô aprendendo também, gente. Que o meu eu ganhei da minha mãe. Isso aqui facilita muito. Eu já tive aluna que na hora que ela foi esticar o tecido no bastidor, o tecido abriu a trama bem no meio do bordado dela, abriu a trama da cambraia dela. Então a gente fica assim preocupada com isso, porque quando você põe o tecido no bastidor, a gente deixa ele bem esticadinho para facilitar na hora do teu bordado. E quando você tá esticando ele no teu bastidor, ele abriu a trama dele. Nossa, a gente ficou assim chateada, triste mesmo com o bordado. Então, olha, já tô chegando no finalzinho dele. Vocês viram que é uma coisa bem simples e dura muito isso daqui. Cheguei no final. Qual o outro cuidado agora que eu vou ter? Na hora que eu for cortar para costurar isso daqui, eu não corto para emendar aqui pro lado de fora, porque senão ele vai me atrapalhar essa emenda nessa argola aqui. Fica assim então, né? Justamente, a gente sempre vai fazer o arremate pro lado de dentro. Então, o que eu faço? Eu seguro, venho com a tesoura, corto aqui, tá vendo que ele pegou bem aqui no meio, me dá a agulha e a linha, uma linha dupla. E faz o nó invisível. E ainda eu faço o nozinho invisível que a Pita já ensinou pra vocês. Com a argolinha, dobra o fio no meio, né? Para deixar a argolinha. Deixa eu só tirar a agulha desse lado aqui para poder enfiar na argolinha. Olha lá. Coloquei na argolinha o nó invisível. E aí eu vou costurando. Então o cuidado qual é? Deixar essa costura pro lado de dentro da argola. E vocês estão vendo que eu tô segurando essa ponta e pressionando bem, puxando bem o fio. Aqui é meio chatinho mesmo, viu, gente? Porque esse bastidor, né? Ele é pequenininho e a mão da gente não entra. Apesar da minha mão ser pequena, mas mesmo assim não entra. Então você vai ter que ir dando uma ajeitadinha. Num bastidor maior, ele fica mais fácil um pouco. Então vocês estão vendo, eu pego naquele que já está enrolado, no viés que já está enrolado nele e na pontinha aqui para dar o acabamento. Agora aqui a gente já pode dar um nó. Deixa eu vir desse lado aqui e vou dar um nozinho aqui. Vocês viram que eu dei 2 nozinhos, passei o fio para dentro, passei o fio novamente para dentro. Eu gosto sempre de passar o fio para dentro, não gosto de cortar rente no nó para não ter perigo de machucar esse nó e ele soltar. Então tá pronto. Então qual é o cuidado? Sempre fazer o acabamento pro lado de dentro, para na hora do bastidor ele não ficar um caroço pro lado de dentro, pro lado de fora. Então o segredinho tá aqui, ó. Pôs ele aqui. Pôs. Tá vendo que antes ele tava até dentro aqui, ó. E ele tava certinho no bastidor. Agora eu preciso abrir. E olha aqui, na hora que a gente põe no bastidor, precisa abrir até mais, olha, para poder entrar. E na hora que ele entra, ele já vai tensionando. Ele já vai tensionando o teu tecido. Olha lá. Já ficou esticadinho. E sempre na hora de puxar,
eu venho com o meu tecido segurando, sempre assim, ó. Eu nunca puxo ele de uma vez, eu sempre pego um tanto e puxo. Não esgarça assim. Então, olha lá, durinho. Eu sempre falo para as minhas alunas que eu gosto de, quando eu vou bordar, eu gosto sempre de deixar meio um tamborzinho aqui. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. E mãe, muito obrigada por vir aqui nos ajudar. Ah, tchau. Tchau para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, eu tô rindo.